Boa tarde, queridos amigos de Campo Grande. Fico muito contente de estar aqui com vocês, ainda que tenha desejado estar presencialmente e não me foi possível, mas eu quero cumprimentar todos pela iniciativa de organizar este seminário sobre habitação e reforma urbana, em comemoração aos 60 anos do histórico seminário de Quitandinha, onde o tema da habitação foi colocado de modo amplo e foi cunhada a expressão reforma urbana. Esse histórico seminário de Quitandinha, em 1963, foi organizado e protagonizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e contou com um conjunto muito grande de participações da sociedade, da política, da academia e dos arquitetos. Nós tivemos, o IAB teve a oportunidade de, no cinquentenário, em 2013, organizar um outro seminário, um conjunto de seminários, que alcançou todas as regiões do Brasil e que, ao longo do ano, tendo culminado com um encontro em Quitandinha, Hotel Quitandinha, em Petrópolis, com uma reflexão sobre como se desenvolveu a habitação e desenvolvimento urbano no Brasil nesses 50 anos, entre 1963 e 2013, e como os arquitetos, os pensadores, os acadêmicos, a sociedade, políticos, governos, pensavam o tema e o que diriam como proposta para os novos tempos do Brasil. Esse conjunto de seminários foi publicado nessa revista que o IAB, com apoio do CalBR, publicou, ainda em 2013, e que contou também com o registro das publicações do histórico seminário de 2013. As conclusões desse seminário de 2013, retifico, com as publicações do histórico seminário de 1963. A publicação de 2013 tem as proposições que muitas delas, talvez a quase totalidade, ainda estão muito atuais e, por certo, poderão ajudar nesses novos seminários que estão programados até outubro deste ano. Então, eu saúdo os colegas do Mato Grosso do Sul por estarem organizando esse primeiro seminário estadual em homenagem aos 60 anos do histórico seminário de Quitandinha. Vocês me pediram para falar sobre instrumentos urbanísticos do desenvolvimento urbano. Eu acho que o tema é muito importante, é muito relevante, mas eu gostaria de apresentar para vocês uma reflexão sobre o que eu considero essencial como instrumento do desenvolvimento urbano, que é o projeto, é o planejamento. É uma atividade que está em desuso, está desprestigiada no nosso país, não apenas no âmbito urbano, mas também no âmbito edilício. No entanto, o mundo todo sabe, e a contemporaneidade sabe também, que é necessário termos a expectativa, o desenho do futuro, e isso se dá através do projeto e do planejamento. Nós abandonamos esses instrumentos poderosos, essenciais, já há algumas décadas, em benefício de fazermos a cidade estar sendo pensada ou concebida ou desenhada através de artigos de planos diretores, através de índices de aproveitamento do lote, taxa de ocupação, índice de aproveitamento, número de andares. Nós deixamos de conceber o desenvolvimento da cidade a partir de uma concepção ampla, abrangente, que o projeto e o planejamento oferecem, para nos dedicarmos a trabalhar em cima do lote.
E o lote passou a ser, nas cidades brasileiras, o desenhador do espaço. Ao invés do espaço público desenhado ser um instrumento em que as edificações se organizariam, a cidade brasileira, ao abandonar o projeto, passou a desenhá-la através dos edifícios e do lote. O lote tem sido o arquiteto do urbano brasileiro. Eu penso que isso é um retrocesso e que nós deveremos reagrupar os nossos esforços, reagrupar o nosso pensamento e buscarmos redesenhar a cidade segundo os desafios que o século XXI estão nos colocando. Que desafios são esses? São desafios de redução das desigualdades intra-urbanas, em que, no nosso caso, são exponenciais. É a defesa do espaço público como condição para a interação social e, sobretudo, uma atenção às exigências do planeta quanto ao clima e quanto à sustentabilidade. Cidades bem organizadas, cidades bem concebidas, cidades bem tratadas são as respostas que nós podemos oferecer nesse contexto de desafios que este século está a nos exigir. Eu trago algumas imagens para ilustrar um pouco o que eu estou procurando conversar com vocês. Eu trago algumas imagens históricas para mostrar como, ainda quando o projeto não é totalmente implantado, ele tem repercussões estruturantes para a cidade. Este é o primeiro plano do Rio de Janeiro, de 1842, de Robespierre-Rouen. Ele traça o desenvolvimento da cidade em direção a oeste, a partir do centro histórico. E uma planta recuperada pela arquiteta Verena Andreatta no seu mapa Atlas Andreatta, publicado há poucos anos, mostra com clareza as projeções que foram feitas em benefício do desenvolvimento urbano da então capital do Império Brasileiro. Agora, fazendo 100 anos, nós temos essa monumental proposta de Le Corbusier para o centro de Paris, na qual ele propõe a implantação sobre a cidade existente de uma nova cidade de grandes arranha-céus, desconhecendo completamente a cidade de, então, 2000 anos de história. Essa proposta de Le Corbusier, como sabemos, não foi implantada, mas ela repercutiu ao longo das décadas seguintes para o mundo todo e foi estruturante na proposta do movimento moderno de abandonar as cidades existentes em benefício da cidade modernista. Le Corbusier também, ainda nas primeiras décadas, em 1929, propõe esse desenho para o Rio de Janeiro. Vocês vejam essa construção em fita sobre a cidade existente, para tornar evidente como a cidade existente não nos interessaria, e sim uma nova cidade, a cidade do automóvel. Sobre essa grande construção, temos uma autopista interligando as principais regiões da cidade do Rio de Janeiro. Simultaneamente, o francês Alfred Agache propõe o primeiro plano diretor para a cidade do Rio de Janeiro, o primeiro plano diretor no Brasil, onde, ao contrário de Le Corbusier, ele oferece a construção do espaço público
a partir do espaço público, a definição dos edifícios. Le Corbusier faz o contrário. Le Corbusier desconstrói o espaço público em benefício do edifício isolado. A Agache, dado como acadêmico, propõe o espaço público como definidor da volumetria. E esse, para mim, é um croquis exemplar sobre isso, porque vocês vejam, ele mantém a rua corredor com edifícios de 12 andares e inclui no interior do quarteirão as edificações altas, os arranha-céus, de tal modo que eles sejam compatíveis com a cidade moderna, mas não interfiram na qualificação do espaço público. Poucas décadas depois, Lúcio Costa propõe o Plano de Brasília, que é, por demais, conhecido, e não precisamos entrar em debate sobre ele. Mas, logo a seguir, o governo da Guanabara chama o arquiteto grego Constantin Doxíades para estudar o futuro da cidade até o ano 2000, e Doxíades propõe a expansão da cidade. Vocês vejam nessa imagem, a parte amarela é a cidade metropolitana existente em 1963. E o desenho todo tem uma área abrangente de mais de 8.000 quilômetros quadrados, enquanto antes a cidade estava com 300. Isto é, a proposta de então era, num contexto em que o Brasil crescia exponencialmente, do ponto de vista demográfico, e o projeto de cidade queria corresponder a isso. 2 ou 3 anos depois, 4 anos depois, Lúcio Costa propõe a expansão da cidade do Rio de Janeiro para a Barra da Tijuca. É o seu famoso plano para a Baixada de Senambetiba, onde, nesse croquis de baixo, vocês veem como se colocam a cada quilômetro um núcleo de torres elevadas, pontuando a paisagem e dando condições de modernidade à ocupação daquela enorme baixada, que passou a sinalizar, nas décadas seguintes, uma expansão exageradíssima para a cidade do Rio de Janeiro. No mesmo contexto de decomposição ou de destruição ou de não atenção ao espaço público, a legislação do Rio de Janeiro passou a permitir a construção de garagens elevadas e os edifícios, a parte residencial ou comercial, a partir desses andares de garagem. Esse é um edifício na Avenida Atlântica, na famosa Avenida Atlântica de Copacabana, onde vocês podem observar a desconsideração para com o espaço público, na medida em que prevalece a construção de garagens que não têm vida e que implicam em perda de vitalidade da rua. Ainda no projeto de Lúcio Costa para a Barra da Tijuca, temos essa expressiva contribuição de Oscar Niemeyer com 72 torres de 30 andares circulares. Lúcio Costa previa que na expansão para a Barra da Tijuca estaria sendo construída a futura capital do Estado. Isto é, 10 anos depois de ter sido transferida para Brasília, a capital do Brasil, Lúcio Costa propunha que a capital do Estado fosse transferida para a Barra da Tijuca. Está naquele mesmo contexto em que a cidade existente não vale, o que vale é a cidade modernista. E aí nós temos o gráfico resultante disso, do ponto de vista da densidade demográfica. Nós vemos que esse ponto alto chega a 16.000 habitantes por quilômetro quadrado nos anos 1960, justo quando a capital do Brasil é transferida para Brasília, e cai a menos do que tinha o Rio de Janeiro um século e 30 anos antes, uma densidade, ao final do século XX, de menos de 10.000 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é resultante não só do modelo urbanístico de expansão, como também
da valorização do transporte transporte rodoviário, transporte de ônibus e de automóveis, e da desconstrução do transporte sobre trilhos, sobretudo de bondes e trens. O Rio de Janeiro reagiu logo em seguida. Milor Fernandes foi um dos grandes expoentes dessa reação, quando a legislação previa a desconstrução dos edifícios baixos em benefício dos edifícios altos. Essa imagem é do bairro de Ipanema, onde se preservou a altura de 4 pavimentos e a definição do espaço público perfeitamente qualificado pela escala que se oferecia então. No croquis ao lado, vocês veem o edifício alto proposto para a ocasião e que não vigorou no bairro de Ipanema. Passou a vigorar na Barra da Tijuca e em outros bairros da cidade. E, neste mesmo momento, nessa década de 70, o edifício alto, isolado, passa a ser a grande expressão do urbanismo, da arquitetura e da imagem ambiental nas cidades brasileiras como um todo. E que faz com que, a partir de então, o espaço público já não seja mais o definidor da ambiência urbana. O definidor a rigor da ambiência urbana, desde os anos 70 no Brasil, é o lote. Porque ao invés do projeto, ao invés do planejamento, nós passamos a adotar índices para a construção edilícia. Passamos a dizer que as cidades deveriam ser compostas a partir do lote, com taxas de ocupação, com índices de aproveitamento de terreno, isto é, com abstrações ao invés de instrumentos de projeto, ao invés da concepção da volumetria e dos espaços que a sociedade requeriria para o bem-estar coletivo. Há uma mudança brutal e os instrumentos urbanísticos disponíveis, mais essenciais e que vigoram no mundo todo, o projeto e o planejamento, passaram a ser secundários. E os nossos planos diretores tratam de instrumentos abstratos, tratam de elementos que contradizem a própria definição que o plano diretor define, alcança. Isto é, o plano diretor define determinados parâmetros urbanísticos e o próprio plano diretor admite instrumentos que fogem do que está estabelecido, tais como a troca de índices de aproveitamento de terreno por pagamento para a prefeitura, operações consorciadas, etc. Um exemplo intermediário se dá em Curitiba, onde a estrutura viária através do BRT, com o privilégio da construção alta junto às linhas de BRT, faz com que a imagem ambiental da cidade fique claramente definida a partir dessa combinação entre estrutura viária e possibilidade de crescimento. Então, de certo modo, o lote ainda é definidor do espaço público, mas não autonomamente como nas cidades convencionais. E esse conjunto de imagens de diversas cidades brasileiras, indistintamente nos diz que elas são aparentemente quase as mesmas, porque o instrumento que está sendo utilizado para conceber o desenvolvimento urbano é apenas o lote e o edifício alto, definido a partir dos índices de aproveitamento. Qual é o desafio que nós temos? São inúmeros, óbvio, não estou querendo restringir, não estou querendo simplificar, mas escolhi alguns deles para compor o nosso debate. A partir da compreensão de que o Brasil expandiu-se, do ponto de vista urbano, extraordinariamente nas últimas 6, 7 décadas. O quadrado da esquerda, preto, representa o número de domicílios que o Brasil tinha na década de 40 do século passado. Os vermelhos, o que o Brasil construiu de casas urbanas, de domicílios urbanos, até 2015.
Vocês vejam a proporção gigantesca, de 2 milhões para 56 milhões. Essa expansão é alguma coisa tão extraordinária que nesse período não houve proporcionalmente outra expansão no mundo compatível com essa brasileira. Então, as cidades brasileiras cresceram exponencialmente a partir do crescimento da população, mas, sobretudo, da diminuição do tamanho médio da família. Mas só 20% das casas tiveram financiamento. Com Minha Casa Minha Vida, com BNH, com todos os bancos somados, Caixa Econômica, etc., com todos os governos federal, estaduais e municipais, tudo produziu apenas 20% daqueles 56 milhões de domicílios novos. Portanto, metade sem saneamento, porque aqueles 80% foram construídos com a poupança da família, só com a poupança da família. E a família só pode construir sua casa. A família não tem condições de construir as infraestruturas e os serviços públicos que são compatíveis, necessários, exigíveis pela cidade contemporânea. Mas nós vamos construir, até o final da década de 30, mais 50% dos domicílios que construímos até hoje. Esse é um desafio absolutamente central, que o censo, que acabou de ser divulgado em parte, corrobora essa estimativa. O Brasil parou de crescer sob o ponto de vista demográfico, mas o Brasil urbano crescerá 50% em número de domicílios dentro dos próximos menos de 20 anos. Como é que nós vamos fazer isso? Esse é o desafio central para a nossa profissão, para a sociedade, para os governos, para o bem-estar do povo brasileiro. Nós precisamos estancar a expansão predatória. Nós não podemos deixar nenhum mais metro quadrado expandir na cidade brasileira contemporânea, porque ela não vai ter mais população, mas ela vai construir mais casa. Ela tem que construir essas novas casas onde a cidade existe, para que não se amplie a miséria e para que haja vitalidade nos bairros consolidados. Essa expansão predatória, para ser estancada, precisa de projeto, precisa de ter um plano concebido, aprovado, debatido pela sociedade como um todo, e esse plano precisa ser materializado em espaços, em edificações, em ambientes compreensíveis pelo conjunto da cidade e que não será modificado simplesmente porque alguém resolveu pagar para construir a mais naquilo onde estava estabelecido a menos. Estancar a expansão predatória é essencial para o futuro, para o desenvolvimento do país, sob o ponto de vista econômico, porque o Brasil vai continuar patinando economicamente se não der atenção para suas cidades. O desenvolvimento social depende de uma cidade bem constituída. A democracia depende de uma cidade que seja democrática, que seja acessível e garanta os direitos a todos os cidadãos. E se nós continuarmos expandindo, se nós continuarmos sem projeto, nós não alcançaremos esse objetivo. Urbanizar a cidade existente, portanto, é uma das possibilidades que um projeto concebido em acordo com a sociedade nos levará. Melhorar o parque habitacional popular, aquele conjunto de 80% das casas que foram construídas sem financiamento, enorme número precisa melhorar, porque a família não teve condições de construir dentro das melhores possibilidades. Portanto, uma condição do coletivo oferecer as condições para que a família possa recuperar um pouco a salubridade, as condições de construção adequadas para ter uma vida boa. E universalizar os serviços públicos. Água, esgoto, pavimentação, questões pluviais, educação, escola, creche, etc., distribuídas a todo o conjunto urbano. Isso nós não faremos com índices
nós não faríamos com leis descritas simplesmente. Nós faremos com instrumentos compreensíveis e aprovados, debatidos pela população, com consistência técnica e com viabilidade, com condições de visualização e transformação dessa visualização em esperança. Essa é uma imagem de uma favela no Rio de Janeiro, onde as famílias, ao longo das décadas, construíram suas casas e conseguiram melhorá-las, mas o ambiente urbano não tem as infraestruturas que só o coletivo pode oferecer. Não tem esgoto, água provavelmente é escassa, não tem drenagem, pavimentação. Isso é uma das condições para melhorar a cidade existente. Urbanizar a cidade onde a população já construiu suas casas. Esse é o maior loteamento do Rio de Janeiro popular, 11.000 lotes. Ele também tem escassez de infraestrutura e de serviços públicos, como a grande maioria das expansões das cidades brasileiras contemporâneas, onde, nunca é demais ressaltar, mora, na cidade contemporânea brasileira, moram 85% da população. A favela é uma dessas expressões. 12% a 15% dos moradores dos urbanos brasileiros moram em favelas. Elas estão consolidadas, elas precisam ser urbanizadas. O programa Favela Bairro, que eu tive a honra de coordenar durante alguns anos, é um dos instrumentos para isso, com a urbanização da cidade existente, abertura de ruas e integração ao sistema urbano. São exemplos desse programa com arquitetos e equipes de arquitetos foram selecionadas em concurso pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e que ofereceram um instrumento poderoso para que a sociedade aprovasse e oferecesse os recursos capazes dessa implantação. Que instrumento foi esse? Foi o instrumento do projeto construído e debatido com a participação dos moradores e dos bairros do entorno. As melhorias habitacionais, assistência técnica, que faz parte da lei, mas que é uma defesa que os arquitetos têm feito, é outro instrumento essencial para que nós consigamos ter cidades melhores, mais democráticas, mais equitativas. Este também é um exemplo do programa Favela Bairro na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E neste mapa nós vemos o bairro de Madureira e a parte amarela são as favelas que foram incluídas no programa Favela Bairro de urbanização ao longo de 8 anos, e vocês veem a incidência desta possibilidade na cidade existente. É óbvio que isso melhorou substancialmente as condições de vida da população, melhorou as condições sanitárias do conjunto da cidade e, inclusive, de segurança pública. Enfim, caros amigos, eu estou otimista na medida em que nós possamos unir os nossos esforços em defesa de uma reversão de expectativas sobre o que propor para as cidades brasileiras. Nós temos que recuperar aquela qualidade essencial que os arquitetos e urbanistas aprenderam ao longo da experiência histórica brasileira e universal, que é projetar, pensar para o futuro, desenhar, expor essas propostas e alcançar com elas o consenso da sociedade. É aí que os instrumentos urbanísticos para o desenvolvimento urbano podem ser transformadores da nossa realidade e do bem-estar da nossa população. Muito obrigado.